Olá, meus amores! Estou muito feliz por estar aqui com vocês novamente. Estão se cuidando? Espero que estejam todos bem. Enquanto eu guardo a minha máscara aqui para a gente conversar. Galerinha, na aula de hoje nós vamos aprender sobre um mosquito muito famoso e muito perigoso também. Veremos como as transformações nas cidades e no nosso modo de vida fizeram com que esse mosquito se espalhasse por todos os lados. E vamos conhecer como são estruturados alguns dos textos que os cientistas utilizam para divulgar os resultados de suas pesquisas. Preparados? Meu nome é Bruna e nossa aula começa agora! Crianças, continuando o nosso assunto sobre a saúde humana, hoje nós falaremos sobre um serzinho muito pequeno, que pode transmitir doenças muito graves. Todos vocês já conhecem essa criaturinha. Na escola, nós sempre estamos estudando e falando sobre esse assunto, mas nós nunca podemos deixar de falar dele. O Aedes aegypti. Sabemos também que as doenças que ele pode transmitir são a dengue, a chikungunya e a zika, certo? Mas vocês sabem qual é a história desse mosquito? Como ele veio parar aqui no nosso país? Vamos saber agora. O Aedes aegypti é de origem africana, mas se disseminou pelo mundo. No Brasil, acredita-se que o Aedes aegypti chegou ainda no período de colonização do Brasil, especialmente nas embarcações que traziam os negros escravizados. Quanto tempo, hein, gente? Por ser um mosquito que vive perto do homem, sua presença é mais comum em áreas urbanas e a infestação é mais intensa em espaços urbanos, com ocupação desordenada, onde as fêmeas têm mais oportunidades de alimentação e dispõem de mais criadouros para desovar. Será que o crescimento e as mudanças nas cidades ao longo do tempo influenciaram no aumento dos mosquitos Aedes aegypti? Vamos analisar isso melhor. Observem aqui uma foto da nossa Praça Tubal Vilela, lá na década de 30. Aqui, nós conseguimos avistar um casarão lá atrás. Só um. Só uma pessoa passeando, muitas árvores, o caminho da praça todo feito de areia branca. Agora, vamos observar a foto da Praça Tubal Vilela nos dias atuais. Vejam a quantidade de prédios. Olha os comércios, as piscinas aqui da praça, a fonte. Pessoal, o Aedes aegypti é um mosquito doméstico que vive dentro ou ao redor de domicílios ou de outros locais frequentados por pessoas, como estabelecimentos comerciais, escolas ou igrejas, por exemplo. Então, galerinha, as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo facilitaram muito o aumento do Aedes aegypti, pois o número de pessoas, de residências, de lugares onde a fêmea pode desovar e se alimentar cresceram muito, não é verdade? O combate ao Aedes aegypti é dever do poder público e também da população. Mas você sabe o que é poder público? Lá na aula 8, a professora Mauriele já nos mostrou. Vamos relembrar? Pessoal, o poder público é o conjunto dessas três instituições aqui, que chamamos também de três poderes. O poder executivo, que é um deles, que é formado pela prefeitura, e lá dentro nós temos o prefeito e o vice-prefeito. Temos dentro dos três poderes a Câmara Municipal, que é formada pelos vereadores, e temos também o poder judiciário, que é representado pelos juízes.
Galerinha, os 3 poderes, que são esses que eu mostrei agora para vocês, têm um objetivo em comum, que é garantir o bem-estar da população. Agora, vamos entender qual é o papel do poder público, ou seja, da prefeitura, e qual é o papel dos cidadãos no combate ao Aedes aegypti aqui em nossa cidade. No nosso município, temos o Centro de Controle de Zoonoses, que é um órgão responsável por promover e executar ações voltadas para o controle de doenças causadas por animais e com pesquisas que vão desde a captura até a identificação de organismos que transmitem doenças infecciosas entre seres humanos e animais. É através do Centro de Controle de Zoonoses que a Prefeitura de Uberlândia tem o programa de controle do Aedes, que trabalha com várias ações. Vamos conhecer algumas. O Comitê de Combate ao Aedes, que é um grupo que realiza reuniões para discutir e planejar as estratégias de combate ao Aedes. Reforça a mobilização da comunidade no enfrentamento ao vetor, que é o mosquito, e apresenta medidas e ações que estão sendo realizadas pelo município. Além disso, há debates, sugestões e planejamento de novas atividades. Temos também o controle legal, que trata-se de fazer uso das leis para conduzir moradores e comerciantes a adotar posturas que contribuam com o controle do transmissor, como realizar o descarte de lixo corretamente, manter os reservatórios de águas lacrados, etc. Visitas domiciliares, visitas em residências, comércios, terrenos baldios e outros, para trabalho contra o mosquito transmissor. Você já deve ter recebido a visita do agente de controle de zoonoses aí na sua casa, não é verdade? Drones. A Prefeitura de Uberlândia utiliza esse equipamento e ele é utilizado para localizar as áreas com maior necessidade de atuação e dificuldade de acesso, auxiliando na identificação de focos potenciais, como casas abandonadas, terrenos fechados e abandonados. Galerinha, essas são apenas algumas das várias ações do poder público da nossa região contra o Aedes aegypti. Mas, como eu disse antes, os cidadãos também têm responsabilidades e deveres nesse combate. Vamos assistir agora um vídeo bem legal que nos mostra como a população deve agir para evitar que esse mosquito se espalhe por aí. Tico-nicos, o mundo precisa de todos nós. Eu e o Tico-chefe estamos aqui para pedir a sua ajuda. Vamos ajudar a acabar com o mosquito da dengue, da chikungunya e do zika vírus, o Aedes aegypti. O nome é difícil, mas tem coisas muito fáceis que a gente pode fazer. Água acumulada nunca mais! Zika! Se tem plantinhas na sua casa com prato embaixo, encha eles com areia, para não ficar água parada. Zika! Uma alternativa para não ter ovos de mosquitos perto das plantas é lavar os pratos onde elas ficam uma vez por semana. Já pensou quanta água fica dentro de um pneu depois da chuva? Então guarde eles num lugar bem coberto para não molhar. Em algumas casas tem cacos de garrafa para proteger os muros. Lá também precisa de areia para não juntar água limpa. Tem uma privada aí na sua casa que quase ninguém usa? Então deixe a tampa baixada e uma vez por semana dê a descarga. Sabia que ralo também pode ter ovos de mosquitos? Por isso, eles precisam ficar fechados com uma tela bem fininha. É isso para impedir os mosquitos de colocarem os seus ovos lá. Se tiver garrafas guardadas no seu quintal, deixe todas elas com a boca virada para baixo. Assim, se chover, não enche de água.
Deixe os quintais e áreas descobertas sempre limpas. Às vezes, uma simples tampinha pode virar o criadouro de mosquitos. Já pensou que zica? Você também precisa cuidar do lixo, que deve ficar sempre em sacos. Aí, ou eles vão para uma lixeira coberta, com tampa bem fechada, ou você deixa no alto, longe do alcance dos animais. Sabia que os seus brinquedos também podem acumular água? Então, não deixe nada jogada nas áreas descobertas e sempre seque tudinho antes de guardar. Tudo anotado? Então, mãos à obra! E compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos saberem como ajudar. E E tem mais dicas para você cuidar do meio ambiente nesse vídeo aqui do Lúdio, que ensina como jogar o lixo no lixo. Até a próxima e abraços mágicos! Viram só que não é difícil combater o Aedes aegypti? Basta manter o quintal limpo e organizado. Vamos aproveitar esse período de quarentena e fazer uma faxina geral. Se cada um cuidar do seu quintal, no próximo período de chuva não teremos aumento desse mosquito. O desafio é, uma vez por semana, fazer uma vistoria aí onde você mora. Nos banheiros, área de serviço, quintal. Eu vou deixar esse material lá no portal para auxiliar vocês a cumprirem esse desafio. Esse material mostra direitinho o passo a passo para deixar a sua casa longe do Aedes aegypti. Olha só, a responsabilidade de eliminar os focos do mosquito é de cada um. Reservatórios de água sempre limpos e tampados, quintal sem lixo e sem entulhos, piscinas limpas e tratadas com produtos próprios, pneus e materiais recicláveis em locais protegidos de chuva e acúmulo de água, garrafas e baldes de cabeça para baixo, vasos de plantas sem pratinhos que acumulam água, calhas de chuva limpas, ralos fechados e desentupidos, reservatórios de água do ar-condicionado, geladeira, umidificador e filtro secos e vazios. Então, pessoal, vou deixar o material junto com as atividades de vocês lá no portal Escola em Casa, para vocês fazerem um checklist de tudo que vocês precisam verificar para deixar a sua casa longe do Aedes aegypti. E eu trouxe também um vídeo super legal do meu aluno Cauã lá da Escola Amanda, que já topou o desafio e colocou a mão na massa, lá na casa dele. Vamos ver? Olá, eu sou o Cauã, aluno da Escola Amanda. Hoje vou participar do desafio da professora Bruna. Vou mostrar para vocês como se prevenir da dengue. Aqui na lavanderia, os baldes e vasilhas estão sempre de cabeça para baixo e a gente mantém o tanque sempre fechado. Aqui no banheiro é a mesma história, ralos todos fechados. Todos os nossos pratinhos têm areia, como podem ver. E os outros vasos são todos furadinhos e não acumulam água. Aqui em casa não tem pneu que acumula água. As calhas estão sempre limpinhas e a caixa da água também. Esse é o Theo e é a sua casa e a água está sempre limpinha. E para finalizar, até uma simples tampinha a gente recolhe. Adeus, tampinha, você vai ser reciclada. Pessoal, todas as informações que nós temos sobre o Aedes aegypti foram feitas depois de muita pesquisa. Agora nós vamos conhecer o tipo de texto que os pesquisadores utilizam para divulgar os resultados das suas pesquisas. Texto de divulgação científica
É um tipo de texto mais elaborado, que apresenta dados, fatos e observações para comprová-los. São produzidos, escritos, mediante pesquisas e resultados de investigações sobre determinado tema. Vamos ver um exemplo. Família Culicidae, mosquitos. Diversidade, 3.100 espécies em todo o mundo, sobretudo em regiões quentes, perto de água. Habitat, todos. A esta família pertencem os verdadeiros mosquitos. Estes constituem pragas perigosas, pois podem transmitir a malária, o dengue, a febre amarela e várias outras doenças fatais. Tem entre 0,3 e 2 centímetros, corpos estreitos, tórax encurvados e patas esguias. Os machos alimentam-se de flores e as fêmeas de sangue, principalmente de mamíferos e aves, cuja pele perfuram com a longa tromba sugadora. Põem os ovos em águas estagnadas. Os textos de divulgação científica não são muito utilizados no dia a dia, mas são muito importantes. Vejam só na nossa situação atual, durante a pandemia. Se não fossem as pesquisas, os textos que divulgam as pesquisas, nós não saberíamos nada ainda sobre o coronavírus. Geralmente, os textos de divulgação científica utilizam uma linguagem formal, que é aquela onde usamos corretamente as normas gramaticais. Esses textos exploram aquilo que o pesquisador considera mais importante. Aqui, em nosso exemplo, podemos observar o uso da linguagem formal quando o autor diz: estes constituem patas esguias, águas estagnadas. Numa linguagem informal que a gente usa no dia a dia, no lugar de estes constituem, poderíamos usar eles formam. Ao invés de patas esguias, poderia ser patas longas. E águas estagnadas, poderíamos usar águas paradas. Percebem a diferença que caracteriza esse texto como sendo um texto científico? Outra característica é a tipografia especial, ou seja, como o texto foi criado para facilitar os níveis de leitura. O título, o parágrafo que introduz o tema, os textos que acompanham a imagem. Agora, vamos ver se realmente entendemos o que esse texto nos trouxe. Bora utilizar as informações desse texto para preencher uma tabela? Vamos lá. Vamos voltar aqui no texto para a gente analisar. A qual família pertence o Aedes aegypti? Está lá em cima, lá no início, bem no comecinho. Família Culicidae. Vamos preencher a tabela? Família Culicidae. E o tamanho? Vamos olhar? A esta família pertencem os verdadeiros mosquitos. Tem 0,3 a 2 centímetros, certo? Então, o tamanho é de 0,3 a 2 centímetros, de 0,3 a 2 centímetros, certo? A próxima pergunta. Qual o habitat? Onde está essa informação, hein? Agora nós vamos ter que voltar lá no início. Olha só, está bem destacado aqui para nós. Habitat, todos. Todos. Como assim todos? Ele pode morar em qualquer lugar? Gente, onde houver água parada é criadouro para o mosquito. Nós já sabemos disso.
A todo momento fala na TV. Nós aprendemos isso na escola praticamente todos os anos de estudo, desde o primeiro ano até o último ano. São campanhas que são feitas. Então, nós precisamos saber. Tudo o que puder ficar exposto e a água parada vai ser um criador do mosquito, em qualquer lugar, até dentro da sua casa. Um exemplo é a geladeira, que fica dentro da nossa casa, não é lixo, mas acumula água. E ali é um excelente criador para o mosquito. Então, nós temos que ter muita atenção. Vamos para o próximo? A alimentação. Do que o Aedes aegypti se alimenta? Os machos alimentam-se de flores e as fêmeas de sangue, principalmente de mamíferos e aves. Então, vamos lá. Os machos, flores. E as fêmeas, sangue. Pessoal, olha só, temos um texto de divulgação científica e conseguimos interpretar. Não é difícil, é só você ler com bastante atenção as informações que a gente precisa e olha só, conseguimos preencher a tabela. Muito bem! Agora eu vou mostrar para vocês outro texto de divulgação científica, um pouquinho diferente daquele. A mosca cospe na comida. Ela está por toda parte, nas cidades ou nas áreas rurais, e adora um lixo. Aparentemente inofensiva, a mosca pode transmitir muitas doenças para nós. E já reparou o quanto é difícil matar uma mosca? Isso porque ela tem visão de quase 360 graus. Ela enxerga tudo. Visão 360 graus. Os olhos são formados por milhares de pequenas lentes. Ela não enxerga muitos detalhes, mas a visão é de praticamente 360 graus. Plano maligno. Ela está sempre esfregando as mãos por questão de higiene. Acreditem só nisso. Depois das refeições, a mosca cospe nas patas e começa a limpeza, já que as cerdas parecem pelos. Dessas extremidades são as responsáveis por captar cheiro e sabor da comida preferida. 30 dias é o tempo de vida de uma mosca. Dieta nojenta. A mosca adora fezes, vegetais em decomposição, feridas com pus e até cadáveres de animais. O cheiro forte dessas opções culinárias atrai mais esse inseto. Deu nojo, né? Banguela. Pois é, a mosca não tem dentes. Por isso, ela criou algumas estratégias para se alimentar. Primeiro, cospe sobre o alimento para a saliva decompô-lo e depois lambe. 900 ovos. A mosca é capaz de botar tudo isso em sua breve vida. E ela só acasala uma vez. Leva e traz sujeira. A mosca doméstica é capaz de passar muitas doenças. Com uma dieta rica em alimentos estragados e até fezes, ela transmite diarreia, tuberculose, conjuntivite e muitos outros males prejudiciais ao homem. Sai pra lá! Mosca vampirinha. Cuidado! Algumas espécies de moscas, como as de estábulo, de chifre e mutucas, gostam de sangue humano. Elas possuem até um bico pontiagudo para furar a pele e facilitar a sugada. 65 milhões de anos. Segundo os cientistas, ela já existia na época dos dinossauros. Bate que bate. A mosca bate as asas cerca de 330 vezes por segundo enquanto voa.
Isso é 4 vezes mais que o beija-flor, o recordista entre os pássaros. Um segundo par de asas menor ajuda a mosca nas manobras aéreas. O registro usado aqui foi o informal, ou seja, a linguagem que nós usamos em nosso dia a dia. Isso foi uma estratégia do autor desse texto para aproximar as informações ao público infantil, que é o público da revista onde foi publicada. Porém, ele não deixa de ser um texto de divulgação científica, pois ele foi construído utilizando fatos, dados, observações, depois de muita pesquisa, para comprovar tudo isso que foi publicado aqui. Ah, que pena! Nosso momento de viajar pelo conhecimento acabou, mas só por hoje. E que viagem nós fizemos hoje, né? Aprendemos de onde veio a Aedes aegypti, quais são as responsabilidades e deveres da população e do poder público no combate a esse mosquito feioso. E ainda aprendemos o que são os textos de divulgação científica. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Cuidem da sua saúde, se hidratem, pratiquem atividade física, se alimentem bem, durmam bem e não se esqueçam da higiene da sua casa. E do nosso desafio, faça a vistoria, verifique os vasos de planta, peça para os seus pais, para os seus responsáveis verificarem a caixa d'água, olhem aí as plantinhas atrás da geladeira. Não se esqueça do nosso desafio. Se você puder, filme, envie para os seus amigos e familiares. Desafie as pessoas próximas a você também. Afinal, o combate ao Aedes é dever de todos nós. Espero vocês na próxima semana. Até mais!